Audiobook do livro Viciados em Si Mesmos, de Larry Crabb. Parte 2. Espera difícil, mas possível. Capítulo 7. A luta por domínio próprio. Você já leu a primeira parte. Agora vamos à segunda, a parte mais difícil. Na primeira eu me convenci, e espero que você também, de que a Bíblia é a fonte de minha crença sobre a necessidade de aguardarmos com alegria o retorno do Senhor. Entretanto, talvez isso não seja suficiente para adquirirmos um nível relevante de domínio próprio sobre nossos desejos impetuosos. Talvez é um termo importante aqui. Hoje percebo duas coisas em minha própria luta contra os perigos do vício. Primeiro, é uma luta que jamais termina. A carne não morre nunca. Segundo, existem outros recursos que Deus nos providencia para completar nossa atitude de aguardar e que nos auxiliam a resistir às tentações aparentemente irresistíveis. É necessário observar que o domínio próprio a que me refiro, um poder disponível somente por meio do Espírito Santo, é capaz de não apenas resistir à tentação, mas também de transbordar de amor divino em nossos relacionamentos. Outros métodos de adquirir domínio próprio trazem o risco de nos orgulharmos de nosso próprio esforço moral, o que, por sua vez, não contribui para a expectativa prazerosa de amarmos o próximo mais do que o prazer hipócrita de amar nossas próprias realizações virtuosas. Esperar apaixonadamente o retorno de Jesus tem um valor real e prático no presente para resistirmos aos impulsos pecaminosos e vivemos relacionamentos piedosos. Entretanto, é possível adquirir o desejo de aguardar avidamente por esse acontecimento grandioso? Parece-me muito difícil aguardar qualquer coisa que desejamos muito, até mesmo aqueles momentos de prazer entorpecedor que aliviam o incômodo, sempre presente, daquele desejo insaciável em nossa alma. É muito difícil para mim, viciado, confesso, em café, aguardar com paciência o garçom passar com o bule enquanto aguardo sentado à mesa do restaurante. Pior ainda é ver o garçom ocupado com outras tarefas enquanto espero pela segunda xícara. Ora, se aguardar um prazer trivial como esse já exige esforço, como aguardar com paciência o retorno iminente do Senhor, que, apesar de garantido, pode acontecer tanto hoje à noite como daqui a 1000 anos? É essa questão que pretendo tratar na segunda parte. Antes disso, gostaria de preparar o leitor para a segunda parte por meio de uma breve repetição da resposta à pergunta apresentada na primeira parte. Aguardar o amanhã traz algum proveito concreto para o dia de hoje? Aguardar o retorno de Jesus é muito útil, creio que essencial, para superarmos de forma lenta, porém significativa, nosso vício universal em nós mesmos, em nosso bem-estar. Costumo rotular esse vício de pecado relacional, depravações que se encontram na raiz de vários tipos de vícios que cultivamos, todos sintomas de nossa natureza egocêntrica que se recusa a morrer. Meu breve resumo se transformou em um longo parágrafo. Para evitar que minhas palavras soem um falatório indecifrável, tenho de fazer alguns esclarecimentos. Meu argumento de que aguardar o retorno de Cristo é útil para resistirmos aos desejos impetuosos está fundamentado em uma pressuposição dividida em duas partes. Infelizmente, o pressuposto mais importante de meu argumento é bastante impopular, uma pressuposição veementemente contestada ou polidamente rejeitada. Eis a primeira parte de minha pressuposição. A causa imediata de qualquer vício que enfrentamos se refere menos a alguma disfunção química ou neurológica do cérebro e mais à nossa exigência de buscar alívio para a dor inconsolável de nossa alma, sempre sedenta e jamais satisfeita plenamente. A raiz do problema é bem mais profunda. A exigência de buscar alívio, uma exigência submissa ao nosso controle que não necessita de nossa decisão de aguardar, mas apenas de uma escolha, emerge do lamaçal de uma percepção depravada, para nós plenamente justificada, de que temos o direito de obter satisfação sempre que desejarmos,
ainda que desonrando a Deus. E, caso Deus não nos satisfaça conforme pedimos, julgamo-nos no direito de buscar satisfação por conta própria. Esse lamaçal representa o que a Bíblia chama de carne, a velha natureza que herdamos da descendência de Adão. A maioria dos tratamentos contra o vício faz pouco mais do que tornar a carne mais sociável, talvez trazendo uma sobriedade longeva para alguns, mas ainda assim mantendo-os acorrentados à própria natureza egoísta, agora vestida em uma roupagem destrutiva menos óbvia. O fato de a raiz do vício se encontrar em nossa natureza egocêntrica compõe a segunda parte da minha pressuposição. Consequentemente, outra natureza, uma natureza amorosa centrada no próximo e capaz de superar a natureza egocêntrica do indivíduo, é necessária tanto para resistir aos desejos impetuosos quanto para liberar amor, desse modo criando as condições para que o viciado, agora em recuperação, siga o caminho da santidade relacional. Precisamos de uma nova natureza não apenas para amar bem, mas até para vislumbrar o que significa amar bem e pagar o preço diário por amar bem. A nova natureza conferida pelo Espírito de Deus a todos que creem em Jesus para o perdão dos pecados oferece a oportunidade de vivermos hoje com esperança no amanhã, o retorno prometido do Senhor. A partir disso, nos tornamos capazes de viver na presença de Deus, conhecendo-o hoje e aguardando-o no porvir. Diante da morte iminente por um câncer incurável em estágio avançado, e isso apesar de milhares de pessoas orarem por uma cura milagrosa, Francis Schaeffer, famoso apologista cristão do final do século XX, em resposta a um amigo que lhe perguntou o que se passava em sua mente naquele momento, respondeu: "Quando você está na presença de Deus, é inapropriado exigir qualquer coisa." Schaeffer, que morreu 3 semanas depois, fez um comentário digno de um santo que aguardava, um comentário proferido a partir de sua nova natureza. Entretanto, é possível que a atitude de aguardar surja somente diante da morte. Será apenas nessa circunstância que nosso anseio pelo céu se torna forte o bastante para superar eficazmente todas as nossas pretensões de obter qualquer satisfação, por menor que seja, disponível neste mundo? É assim que funciona? É possível aguardar avidamente o porvir enquanto ainda nos restam pelo menos alguns anos de vida antes de a morte chegar? Essa é a questão que precisamos enfrentar. Aguardar pela satisfação completa e garantida, quando Jesus retornar ou quando morrermos, poderia proporcionar um benefício concreto para resistirmos à sedução das oportunidades viciantes de encontrar alívio. É a possibilidade de aguardar com sinceridade e paixão suficientes que nos traz uma força poderosa o bastante para enfrentarmos a sedução dos prazeres viciantes.